Dalton, essa história de isentar quem ganha até 5 mil de imposto de renda é real mesmo ou é só manchete bonita? Quem é que para de pagar, quem continua pagando e quando isso começa a aparecer no rolerite de verdade? É real, Milo. Não é promessa, nem projeto em discussão. Virou lei, já foi sancionada e tem data para bater direto no salário de quem trabalha. Vamos organizar isso como se a gente estivesse abrindo um cofre. Primeiro entender o que era a regra antiga, depois o que muda com essa nova lei e, por fim, quem financia essa brincadeira. Até 2022, a tabela do imposto de renda ficou congelada por anos. Salário subia com a inflação, mas a faixa de isenção continuava parada. Na prática, muita gente pobre e de classe média baixa foi empurrada para dentro do imposto de renda sem ter ficado realmente mais rica. Era como se o governo, em silêncio, estivesse puxando cada vez mais pessoas para a base de cobrança. Quando o atual governo entrou, começou a desfazer essa defasagem em etapas. Em 2023, a faixa de isenção subiu um pouco. Em 2024, subiu de novo. Em 2025, o governo usou aquele truque do desconto simplificado para garantir isenção efetiva para quem ganhava até 2 salários mínimos, algo em torno de R$ 3.036 por mês. Na propaganda se dizia: quem ganha até 2 salários mínimos não paga IR. Isso já foi um alívio para muita gente, mas ainda deixava boa parte da classe média no fogo cruzado, pagando imposto pesado sobre salário. A nova lei é o passo grande. Ela pega esse limite de 2 salários mínimos e empurra a faixa de isenção lá para os R$ 5.000 por mês. É como se o governo tivesse pegado o degrau de entrada do imposto de renda e jogado bem mais para cima. Quem está abaixo de 5 mil, na nova regra, sai totalmente do jogo do IR sobre salário. Na prática, o que a lei faz é o seguinte: a partir de janeiro de 2026, quem ganha até 5 mil por mês deixa de ter o imposto descontado na fonte. Isso não é uma promessa para o futuro distante. Significa que, à medida que a folha de pagamento de 2026 for sendo rodada, o desconto de IR some para essa faixa de renda. Você continua pagando INSS, continua com as outras contribuições normais, mas o imposto de renda deixa de ser tirado dali. O efeito cheio aparece na declaração que será entregue em 2027, referente ao ano calendário de 2026, mas o aumento no salário líquido começa a ser sentido mês já em 2026. Agora, vamos descer isso para o concreto. Imagina 3 personagens. A Ana ganha R$ 2.800, carteira assinada. Antes da nova lei, ela já estava praticamente protegida de pagar IR por causa da combinação entre faixa de isenção e desconto simplificado. A mudança não transforma a vida dela de uma hora para outra, mas cria uma espécie de colchão. Reajustes pequenos de salário não vão empurrar a Ana para dentro do imposto de renda tão cedo. Ela deixa de viver com aquela sensação de que qualquer aumento vai virar imposto. O Bruno ganha R$ 4.500 por mês. Hoje, ele sofre retenção de IR na fonte. Não é a alíquota máxima, claro, mas é dinheiro saindo todo mês. Com a nova regra da isenção até 5 mil, o Bruno passa para o grupo dos isentos. No contra-cheque, o que aparece é simples: some a linha de imposto de renda. No fim do ano, se você somar os 12 meses, isso pode equivaler a algo muito próximo de um 14º salário. É como se o governo estivesse devolvendo um mês de trabalho que antes ia direto para o fisco. A Carla ganha R$ 6.200. Ela está numa faixa que não fica totalmente isenta, mas entra num benefício intermediário. A lei criou uma zona de transição entre R$ 5.001 e R$ 7.350, onde o imposto não some, mas é reduzido por meio de um desconto parcial. Funciona mais ou menos assim: até 5 mil, isenção total. Quem ganha até 5.500 tem um abatimento bem grande, quem ganha até 6.000 tem um desconto menor, até 6.500 menor ainda. E assim por diante.
até algo em torno de 7 mil e pouco, quando o benefício praticamente se esgota. A ideia é não criar um abismo fiscal em que um aumento de R$ 1 de salário faça a pessoa perder um benefício enorme. Para a Carla, isso significa pagar menos imposto do que pagaria hoje, mas sem sair totalmente do sistema. Se você olhar isso por ano, a lógica fica ainda mais clara. A lei trabalha com um teto de isenção anual por volta de R$ 60 mil em rendimentos tributáveis. Quem está até esse limite, na prática, zera o IR. Quem está entre esse valor e algo em torno de 88 mil no ano entra na faixa da redução parcial. Paga, mas paga menos do que pagaria pela tabela cheia. O desenho foi feito para suavizar a subida da alíquota efetiva e concentrar o ganho principal em quem está na base e na classe média mais frágil. Um ponto central dessa história é a quantidade de gente que sai da base do imposto. Somando todos os ajustes desde 2023, e principalmente essa lei dos 5 mil, o governo fala em torno de 20 milhões de brasileiros que ficam totalmente isentos e mais 5 milhões que passam a pagar menos. Ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas beneficiadas pela combinação de reajustes de tabela e ampliação da faixa de isenção, com destaque para o efeito da nova lei, que sozinha tira algo próximo de 10 milhões de contribuintes da cobrança atual e reduz o imposto de outros 5 milhões. Até aqui, parece só boa notícia, menos imposto para baixo e meio da pirâmide de renda. Mas é aqui que entra a parte que quase nunca aparece na manchete: quem banca a conta. Imposto de renda não é dinheiro que cai do céu. Quando o governo abre mão de arrecadar de um lado, ele precisa ou cortar gasto, ou aumentar outro imposto, ou reforçar a cobrança sobre outro grupo. No caso dessa lei, a escolha foi apertar o topo da pirâmide. As notícias oficiais e as análises convergem numa mesma ideia. A renúncia fiscal por trás da ampliação da isenção para 5 mil gira em torno de 25 bilhões de reais por ano. Para compensar isso, a lei cria uma tributação mínima sobre altas rendas, focando principalmente em quem tem rendimentos anuais acima de 600 mil reais, chegando a algo em torno de 10% de alíquota efetiva para quem ultrapassa a faixa de 1,2 milhão de reais por ano. Isso não é a alíquota da tabela, é a carga efetiva mínima, levando em conta todo o desenho de deduções, lucros, dividendos e outras formas de recebimento de renda. Por que isso é importante? Porque até agora, o trabalhador assalariado que ganha, por exemplo, 5, 6, 7 mil reais por mês, muitas vezes pagava uma alíquota efetiva de imposto de renda na casa de 9% a 11% sobre o que recebia. Enquanto isso, uma parte pequena, mas muito rica da população, que recebia sua renda principalmente via lucros e dividendos, conseguia ter carga efetiva ao redor de 2,5%, às vezes até menos. A nova lei tenta corrigir parte dessa distorção, baixa a pressão em cima do salário, na base e no meio, e sobe a pressão em cima do topo, que hoje paga pouco em termos proporcionais ao que ganha. Vamos colocar um personagem aqui. Imagina o Eduardo, um executivo ou empresário que, somando tudo, recebe algo perto de 100 mil reais por mês ao longo do ano. Ou seja, mais de 1,2 milhão por ano. Antes, se a maior parte do dinheiro vinha de lucros e dividendos, era possível organizar essa renda de forma a pagar uma carga bem baixa de IR na pessoa física, às vezes menor do que a alíquota efetiva de um professor ou de... Com a nova regra de tributação mínima progressiva, o Eduardo passa a ter uma espécie de piso. Independentemente de planejamento fiscal,
A combinação das alíquotas e dos ajustes tem que garantir que ele pague pelo menos algo em torno de imposto de renda sobre o total que entra no bolso dele. Na narrativa econômica do governo, isso se chama justiça tributária. Quem tem menos paga proporcionalmente menos, quem tem mais paga proporcionalmente mais. Por trás da lei, tem um objetivo político declarado: cumprir a promessa de campanha de isentar quem ganha até 5 mil de IR e fazer isso sem criar um rombo nas contas públicas, compensando a renúncia com aumento de tributação em cima de altas rendas. Agora vamos voltar para o lado prático do trabalhador comum, que é onde o canal O Velho do Cofre gosta de ficar. Se você ganha até 5 mil reais por mês, a principal mudança é simples. Some o desconto de imposto de renda no rolerite. Seu salário líquido aumenta. Numa conta de padaria, dá para falar em um ganho anual na casa de alguns milhares de reais. É dinheiro suficiente para montar uma reserva de emergência básica, adiantar parcelas de dívida ou começar a investir de forma consistente. Se você ganha entre 5 mil e 7.350 reais, a mudança vem no formato de desconto parcial. Você continua vendo IR na folha, mas o valor diminui em relação ao que seria pela tabela cheia. Para quem está mais perto dos 5 mil, o benefício é grande. À medida que o salário sobe dentro dessa faixa, o benefício vai encolhendo. Mesmo assim, ainda é menos imposto do que antes. A ideia é fazer uma transição suave, sem punir o aumento de renda com um salto brusco na carga tributária. Se você ganha acima disso, a nova lei não traz alívio no IR sobre salário. Em alguns casos, principalmente nas faixas de renda muito altas que usam lucros, dividendos e outras formas de remuneração, a tendência é de aumento da carga efetiva. É o outro lado da moeda. A base fica mais leve porque o topo passa a carregar mais peso. Tudo isso se encaixa num movimento maior. Desde 2023, o governo vem mexendo na tabela do IR para desfazer quase uma década de congelamento. Primeiro, elevou a isenção para pouco mais de R$ 2.600. Depois, para algo acima de R$ 2.800. Em 2025, chegou aos 3.036 com o desconto simplificado e agora, com a lei dos 5 mil, entrega o que vinha sendo vendido como a grande virada da política de imposto de renda sobre pessoa física. Vale fazer uma pausa aqui no meio da explicação para uma coisa prática. Se você está assistindo esse vídeo e até hoje só ouvia falar de imposto de renda em época de declaração, sem entender o que acontecia mês a mês no seu rolerite, esse é o tipo de conteúdo que muda a forma como você enxerga o seu próprio salário. Então, se fizer sentido para você, se inscreve em O Velho do Cofre, porque a ideia é exatamente essa: pegar as grandes manchetes, destravar o economês e mostrar o que cai de fato no seu bolso. Voltando ao impacto da lei. No curto prazo, a principal consequência é aumento do poder de compra de quem está na base e na classe média mais baixa. Colocar alguns centenas de reais a mais no bolso todo mês muda a vida de quem está sempre no limite do cheque especial, atrasando conta de luz, parcelando supermercado. Isso tende a aparecer no comércio, nos serviços, na economia real. Ao mesmo tempo, há uma discussão entre economistas sobre os riscos. Alguns apontam que, embora a compensação venha do aumento de tributação sobre altas rendas, renúncias dessa ordem sempre pressionam o lado fiscal. Se a conta da compensação não fechar, alguém vai precisar segurar esse peso mais à frente, seja com outros impostos, seja com corte de gasto, seja com mais dívida pública. Outros alertam que, quando você aperta demais o topo, cresce o incentivo ao planejamento tributário agressivo, com gente rica procurando novas brechas, novos regimes e novas formas de receber renda para fugir do piso de 10% de alíquota efetiva. Mas, para o trabalhador em geral, o resumo é bem direto. Primeiro,
Se a sua renda está até 5 mil mensais, você entra no grupo de isentos. Isso reduz o número de brasileiros obrigados a declarar imposto de renda e tira do seu fluxo mensal algo que antes era um peso fixo. Segundo, se você está na faixa intermediária até 7.350, vai pagar menos imposto do que pagaria pela tabela antiga, com um desconto maior quanto mais perto dos 5 mil você estiver. Terceiro, se você está no topo, especialmente acima de 600 mil por ano, precisa se preparar para uma tributação mínima mais alta que sobe à medida que sua renda cresce, chegando perto de 10% para quem ultrapassa 1,2 milhão por ano. Quarto, isso tudo começa a valer a partir de janeiro de 2026, com reflexo direto no rolerite e efeito cheio na declaração que você entrega em 2027. A partir daí, a fotografia do imposto de renda no Brasil passa a ser outra. Menos contribuintes na base, mais pressão no topo, e uma tabela que, pelo menos por enquanto, foi empurrada para mais perto da realidade do custo de vida. Em última instância, a lei que amplia a faixa de isenção para 5 mil não resolve todos os problemas do sistema tributário brasileiro, mas mexe num ponto sensível: o peso do imposto sobre quem vive de salário. A partir de agora, a pergunta mais importante não é só quanto o governo deixou de cobrar, e sim o que cada pessoa vai fazer com esse dinheiro que deixa de sair do holerite mês a mês. Pagar dívida? Montar reserva? Começar a investir? Ou simplesmente respirar um pouco melhor no fim do mês? Então, no fim das contas, quem ganha até 5 mil sai do imposto de renda. Quem está um pouco acima paga menos, e a conta sobe para o pessoal lá do topo da pirâmide. Se você quer continuar entendendo, sem enrolação, como cada mudança dessa entra e sai do seu bolso, se inscreve agora em O Velho do Cofre, deixa o like e manda esse vídeo para aquela pessoa que ainda não sabe se vai ou não sair do imposto de renda em 2026.